Seja bem-vindo ao canal de Técnicas de Jiu-Jitsu mais detalhado aqui do YouTube. E hoje a nossa aula vai ser sobre montadas. A maioria das pessoas começa nos 100 quilos e não progride para a montada. Prefere ficar nos 100 quilos porque se sente mais confiante na posição de tentar uma finalização. E eu venho percebendo isso inclusive nas aulas, que muita gente tem evitado a montada. E eu andei perguntando para alguns alunos e eles comentaram que é devido à falta de estabilidade quando está em cima, não consegue se manter estável, a pessoa desequilibra ela muito facilmente todas as vezes que elas se mexem. Então eu vou ensinar alguns detalhes que vai fazer a diferença na sua montada. Pessoal, vamos aqui então, já montado, vou falar sobre as montadas. Primeira coisa que eu faço, eu vou falar sobre tipos de montada. A montada tradicional. Se eu sento muito para trás, aqui em cima do umbigo dele, eu estou numa posição errada para manter uma boa estabilização. Porque todo movimento que ele fizer de elevação de quadril, que seria aquele movimento da barrigada, upa, ele me desequilibra. Porque eu estou no maior ponto de amplitude do quadril dele. Faz um movimentinho lá, eu vou toda hora cair aqui nessa posição. Vamos virar de lado. Põe a cabeça no chão, levanta lá, o quadril. Vocês podem perceber que aqui, se eu sentar aqui, é o maior ponto de desequilíbrio. Volta. E um outro detalhe também. Se eu sento para baixo, eu preciso fazer alguns detalhes aqui que eu vou ensinar para vocês. Então, se eu quero permanecer montado, eu vou sentar mais próximo do peitoral. Porque se eu sento aqui, o ângulo aqui, ó, elevo de novo, ó, é muito baixo. E eu consigo me manter mais equilibrado, ó. Se eu subir para cima aqui, ó, olha lá, eleva o quadril, ó, tá vendo? Mexe muito pouco. E um detalhe importante, como que eu sei que eu estou na posição certa? Quando eu faço a montada e ele está com o braço nessa posição, eu estou muito baixo. Eu estou naquele ponto que ele consegue me elevar muito facilmente, ele consegue me desequilibrar. Então, quando eu monto, eu tenho sempre que procurar, se eu quero fazer uma montada mais alta, deixar o braço dele em cima da minha coxa, o tríceps dele. Porque aí eu estou numa montada mais alta, e aí aqui eu posso até elevar meu corpo para poder fazer alguns ataques, porque eu sei que aqui o ângulo, a amplitude dele não é tão alta. E se ele eleva muito o quadril, eu até posso jogar levemente o meu corpo para trás aqui para manter equilibrado. E aí eu posso vir fazer os ataques. Agora, se vocês montam mais baixo, como ele tem essa opção de tentar fazer essa reposição aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com algumas travas, podendo ser uma trava nas canelas por fora ou fechando um cadeado no quadril, tá? Eu vou começar primeiro sobre essa trava, né? Podendo ser aqui ou aqui. Primeira coisa que eu faço para ter uma boa estabilização e tirar a mobilidade do meu amigo é vir levando, abraçando ele, e o meu braço, eu vou levar o braço dele para cima. Só que quando eu levo o braço dele para cima, eu não posso segurar muito próximo da axila. Porque aqui que ele fica muito forte, né? Ele tá forte aqui, ó. Eu não consigo subir o braço dele e ele consegue me desequilibrar. Ele vai começar a fazer o trabalho de desequilíbrio. Então, toda vez que vocês estiverem montando e ganhando esgrima para chegar na montada, vocês venham com a mão próximo do cotovelo. Então, nós temos aqui a porção entre o cotovelo e o ombro. Eu vou buscar mais a parte lá do cotovelo, perto do cotovelo, porque aqui, ao mesmo que ele faça força, fica muito difícil dele recolher o meu braço. Então, eu abracei a cabeça dele e aí eu começo a andar com a minha mão. Olha lá, por mais que ele faça força, ó, fica ruim para ele. Só que, mesmo que eu abrace a cabeça dele e leve o braço dele para o alto, eu não estou totalmente equilibrado aqui, estável, porque ele consegue movimentar para um lado e para o outro. Se mexe lá, tá vendo? Ele começa, dá uma para o outro lado aqui, para cima, ó, tá vendo? Olha lá, voltou. Vou mostrar um detalhe agora que faz diferença aqui quando eu quero montar. Vamos supor, eu montei e não fiz a trava embaixo. Estou uma montada tradicional.
ele tem a outra mão livre lá para tentar empurrar minha guarda lá, empurrar minha axila. Então, se eu só faço isso e essa mão só abraça a cabeça, ele tem essa mobilidade. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou erguer o braço dele e vou segurar com a mão que eu abracei a cabeça, a axila dele. Agora aqui, eu vou dar uma pressão que a minha cabeça vem na frente. O meu ombro, ele faz uma pressão no queixo dele, jogando ele para cá. Ó. Então aqui agora, para ele me jogar lá pro outro lado, ele não consegue. Ela mexe lá agora, ó. Tá vendo? Ele tá todo travado. Olha a diferença que interessante. Se eu faço, só abraço a cabeça, pro outro lado, ó. Fica esse lado, não dá, ó. Isso, ó. Tá vendo? Ele consegue, porque esse lado eu tô com a mão. Eu tô erguendo o braço dele, mas eu segurei só a cabeça. Aqui ele consegue fazer o movimento da barrigada. Olha lá, ó. Agora, olha esse detalhe. Eu seguro na axila. Eu vou dar a pressão, ó, com o meu ombro no queixo e aqui, ó. Agora eu vou pedir para ele fazer o mesmo movimento. Ó, tá vendo? E aí, se mesmo assim você der a pressão e ele começar a levantar, levanta. Vamos supor que eu não dei a pressão tão corretamente, ele começou a levantar. Essa minha perna, ó, ela vem aqui, ó. Eu enrosco. Então ele vai dar a pressão lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Eu dou uma travadinha no pé dele, voltei. E agora aqui eu começo o trabalho de levar o braço dele para cima. Aí eu quero jogar esse braço pro outro lado. O que eu faço aqui, ó? Eu vou olhar pro outro lado, ó. E aí eu volto com a minha cabeça, pressionando o braço dele. Vou ajeitando, deixo ele bem de lado. E como que eu faço para deixar ele de lado? Olha a minha perna, ó. Eu venho levemente deixando ele lateralizado. Entrei com a mão, segurei no meu bíceps, fiz aqui uma pegada de katagatame. Muita gente faz o movimento de sair para tentar finalizar. Mas, é correto, mas eu posso finalizar ele montado. Como que eu faço? Eu vou fechar e eu vou esticar essa perna. Quando eu estico a perna, o meu quadril ele começa a deslizar e aí eu consigo aumentar a pressão como se eu tivesse saído dele. A mesma vai dar uma pressão muito boa ali. Então você não precisa sair da montada. Muitas vezes ao tentar sair da montada, acaba cometendo o erro de ser pego na meia guarda, aí a pessoa começa a defender. Então, beleza. Primeiro ponto aqui. Quando a pessoa ela vira de lado, né, que uma das coisas que a pessoa faz, faz isso, ó lá, para tirar. Aqui, colocar minha perna na minha guarda. Ele começa a fazer um movimento, olha lá, isso, olha lá. Legal. Eu faço um movimento aqui, bem imperceptível. Eu vou trabalhar, faz isso aqui, vamos mudar o ângulo aqui, Davi, por favor. Vira para cá, vamos virar tudo para cá. Eu vou virar para cá para mostrar esse lado. Vira para o outro lado lá. Não. A pessoa está de lado. Eu venho com o meu pé de trás, e esse pé, eu travo a sola do pé na coxa dele. Então a hora que ele começa a fazer o movimento, ó, o meu pé, eu travo esse pé na coxa e o outro pé na coxa. Eu consigo impedir que ele faça a reposição. Ó, vai lá, empurra lá. Ó, tá vendo? Eu travei. Então a sola do meu pé vai enroscar, o outro pé vai travar e aí ele vai tentar repor lá. Olha que detalhinho. Então ele começa a fazer o trabalho, ele não consegue repor. E nesse tempo aqui, eu tenho ou o caminho de vir buscar o braço de baixo com essa mão cruzada, puxando o braço para cima, dando a pressão, voltando as costas dele. Ou, uma das coisas que eu gosto de fazer, eu venho com a mão e venho elevando a ponta do queixo dele para cima. Então olha que eu perdi a posição aqui, ó. Tô aqui, ó, montado. Ele virou de lado, ele conseguiu. Ó, eu já venho e travo a sola do pé, ó. Sola do pé e sola do pé. Aí o máximo que ele vai conseguir, ele vai abrir minha perna. Ele pode até abrir, ó. Olha lá, ó. Tá vendo que ele abriu? Se eu aliviar aqui, ele faz uma fuga, ó, ele criou um pequeno espaço. Mas quando eu travo atrás da coxa dele, ó, ele vai abrir, abre lá, ó. Aí tá ruim de eu pegar o braço, tá muito longe. Eu venho com a mão bem embaixo do queixo, eu vou voltando as costas dele, ó, pregando ele de novo, ó, voltou.
Aí aqui, lembra que se eu só abraçar a cabeça, ele ainda tem a mobilidade, a cabeça dele tá solta, para um lado e para o outro, tá vendo? Ele consegue me desequilibrar. Eu venho, pego na axila, e aí eu venho dando a pressão novamente, olha lá. Onde eu venho lá. Olha lá, se mexe agora lá, Davi. Ó, tá vendo? Tô dando aquele abafo nele aqui, ó. Aquela pressão. Olha lá. Já tô em cima novamente, ó. Travei. Segurei no meu cotovelo. Aqui se eu der uma pressão forte fica ruim para ele. Ele acaba batendo. Eu nem fiz o katagatame, eu só levei o braço dele. Então eu comecei um trabalho de estabilização. Aqui embaixo, vamos fazer de novo esse trabalhinho. Pega aqui meu pé de novo, por favor. Ó, vamos entender, ó. Montou. Olha lá, o cara começou. Eu vou com a sola do pé e sola do pé. Travei. Aí eu vou pressionar ó, o meu peito no ombro. Eu venho com a mão no queixo dele, ó. Ó, vou elevar o queixo dele pro alto, ó. Eu voltei. Voltei. Levo o braço dele, pegando lá na extremidade. Puxo um pouco para cima, peguei na axila. Pressão com o ombro. Começa a levar, ó. Seguro lá no meu cotovelo. Aqui eu dou uma apertada nele, ó. Eu fecho tudo. Axila, cotovelo, e eu estufo o peito. Tá? Porque são coisinhas, né? Ajustezinho. É muito difícil ali, quando eu chego nessas posições, eu perder a posição de montada. Até o Davi fez de verdade aqui a reposição, né, Davi? Tentou repor de verdade aqui. Legal. Então, chegamos aqui, fizemos, aprendemos, né, a estabilizar a posição, né? Se eu vou mais para baixo, eu travo. Aí aqui eu faço aquele trabalho de levar a cabeça, né? Levo o braço, olha lá, travo. Aí aqui eu começo a subir, ó. Eu venho para a cabeça, olha lá onde eu tô já, ó. Eu começo lá embaixo. Se não deu tempo de eu enroscar e ele começar a fazer o trabalho, né? Olha lá. Eu vou a sola do pé, eu apoio. Posso até erguer o joelho. O importante é a sola do meu pé tá nele, ó. Eu travo. Por mais que ele faça força para empurrar minha perna, ó. Tá vendo que eu segurei? Eu segurei ele aqui, ó. Ele vai até minha perna sobe, minha perna, ó. Minha perna subiu. Mas o importante é eu não deixar meu pé morto. Porque se esse pé tá morto, fala de novo, ó. Olha o pé morto. Ele consegue empurrar. Então, eu apoio a sola, vai de novo, vai empurrando. Ó. Olha lá. Vem, bum, leva a cabeça dele pro outro lado. Aonde eu venho lá? Já tô em cima dele de novo. E aí, vamos começar a falar agora um pouquinho sobre finalização da montada alta. Eu passei ali agora aqui não vou nem falar de Ezequiel, vou falar só de realmente da estabilização ali com o quadril mais baixo e de você aprender a dar pressão na pessoa de baixo. Mas vamos falar aqui agora de quando a pessoa ela fecha o braço, né? Fecha o braço. Eu fiz aquela montada um pouco mais alta, deixando o braço dele exposto, mas ele fechou a gola, ele não está me dando nada. O que a maioria das pessoas faz? Pode fazer aqui, Davi. Ó, pô, segura aqui, dá pressão, vai empurrando com a barriga, ó, o meu cotovelo. O cotovelo dele tá lateralmente no meu quadril, né? Eu vou empurrar aqui com a minha barriga, deixei ele de lado, eu venho para cá e aí eu vou puxar na montada técnica, ó. Na montada S, desculpa. Só que repara que aqui ele consegue fazer a trava, né, de defesa. Olha lá, ele vai travar. Aí existem milhares de opções para você estourar essa travada. Eu sei, tem um monte, pisa com o pé, joga a perna por cima, tal. Tá bom. Mas e se você pudesse montar sem precisar ficar preocupado com o depois? Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, se você vem atacar esse braço, é normal a pessoa, ela já está esperando já a reação, ou puxar o cotovelo, ou ela dá a banana depois. Então eu faço um trabalho aqui diferente para ir para o armlock. Ao invés de eu pegar na gola, para empurrar o braço, ou pegar o braço para puxar, olha o que eu vou fazer. Eu vou segurar o braço de baixo
Então ele fez o X, eu vou segurar no punho e vou segurar aqui, ó, nos dois braços dele. Primeira mão no punho e a outra mão. Agora eu começo a vir, ó. Olha meu quadril, subiu. Eu não tô nem preocupado em deixar ele de lado. Não tô. De verdade, aqui, ó. Olha lá. Ele tá com as costas chapadas. Eu vim com essa mão no punho, na mão de baixo. E a outra mão, peguei por cima. Aí eu vou fazer o movimento. 1, 2. Montadinha, S. E agora ele não tem o braço para defender o braço de cima. Mesmo que ele feche o braço bem, vou ensinar para vocês. Pode ser considerado maldade, enfim. É isso aqui, ó. É uma chavinha. Uma chavinha. E ela vem circulando bem em volta da mandíbula. Então vem com a mão, ó, pro chão, ó. Embaixo da mandíbula. Eu pego, ó. Agora eu puxo ele para a lateral, que isso aqui muito iniciante tem dificuldade de passar essa perna, porque a pessoa senta no peito. Então eu jogo para a cabeça, para a lateral aqui na direção das pernas, para que eu consiga fazer um movimento. E ó, segurei o braço dele o tempo inteiro. Aí eu venho tranquilamente pegando o braço. Ó, você viu mais um ponto aqui. Mais um ponto interessante aqui dos segredos da montada, né? Pessoal, agora eu vou aumentar a pressão aqui no meu adversário. Como que eu aumento? Além de fazer lembra, ó, sentei alto, mesmo que eu não tô com a mão no chão, mesmo que ele eleve o quadril, ó, eu jogo meu umbigo à frente, voltou, peguei no braço, punho, antebraço, faço o movimento, ó. Meu quadril tá baixo, já pressionando o cotovelo dele. Eu vou puxar e agora aqui, o que eu posso fazer ainda? Ó, eu tiro esse joelho do chão. Eu abro um pouquinho a perna, ó, eu peso nele. Cara, é horrível aqui, ó. Eu vou pesando o peito da pessoa. Eu tiro, meu peso tá todo no peitoral dele. Aí eu consigo passar muito calmamente aqui para poder finalizá-lo. Esse armlock é um armlock. Eu falo que é o armlock que você não precisa trabalhar o depois, né? Aqui é o trabalho ali de tentar estourar. Mas vou falar também do tradicional, Aqui, ó. Eu vou abrir a gola. Como que eu faço? Às vezes o cara tá mais para baixo, por exemplo, ó, o braço não tá lá em cima, tá aqui embaixo, ó. Subir um pouco o seu kimono aqui que caiu para trás, ó. Tá aqui assim, ó, não tão alto, não tão baixo, tá, ele tá brigando com o meu quadril. Eu vou vir aqui, ó, mão, dedão por dentro, eu corro a mão, eu vou dar um soco no tatame, vou dar a pressão com o meu antebraço. O meu antebraço aqui, que é a parte mais dura do antebraço, vai pegar na lateral do pescoço. E aí eu vou jogar meu cotovelo, ele vai com a mão, tá vendo? Pra segurar. Aí eu facilito, ó. A mão não vai aqui, ela vai aqui. Olha meu quadril, bum, ó, de lado. Esse movimento, ó, muita gente chega aqui, aprende a fazer assim, ó, ergue, puxa ele de lado. Quando a pessoa está fazendo resistência, você não consegue fazer isso aí. Se você utilizar somente o peso do quadril, a distribuição de peso, você vira muito mais fácil. Então eu segurei, soco no tatame. Ele segurou meu braço, ó. Eu vou empurrar a mão, em vez de estar aqui, ó, aumentei o peso. Aumentei mais o peso. Olha minha perna. Agora aqui eu começo a subir para cima, vou puxar, vem aqui desse lado aqui. Essa mão ela vem, puxa o cotovelo de baixo, puxei, onde eu tô lá, caí aqui em cima. Aqui eu começo a fazer o trabalho, para pegar. Ah, mas aqui ele já começou a fazer a banana, não tem problema, tá? Ele fez a bananinha aqui, eu vou vir, ó, passei, segurei. Nossa, mas aqui o cara já deu a banana aqui. Aqui existe N possibilidades de estourar. Uma que eu gosto de fazer, nesse caso aqui, como o braço dele está para cima, eu faço a trava para impedir que ele empurre a minha perna para cima. Eu venho com essa mão na altura aqui, ó, da minha coxa, e aí eu não faço a força para cá. Quando você faz a força para cá, a pessoa é muito forte. Ela une mão com mão, ela começa a ficar muito forte, né? Então eu vou inclinando para esse lado aqui, eu vou pôr o cotovelo no chão. Então, quando eu puxo ele reto, a pessoa ela fica muito forte. Eu acho que muita gente aí que está assistindo já teve a dificuldade de estourar armlock aqui, ficou tentando usar o pé. Enfim, eu vou fazer uma maneira sem chutar
o bíceps que todo mundo conhece, eu jogar a perna por cima. Eu vou jogar todo o peso em cima do ombro dele, para que ele jogue toda a pressão no ombro. Se vocês, a pessoa que faz academia, você consegue puxar muito peso aqui, né, na remada curvada, na remada no chão, mas elevação de ombro, que é aquele exercício aqui, vocês não pegam tanto peso. Então a ideia aqui é jogar toda a pressão no ombro, onde ele não aguenta muito peso. Então eu fechei aqui, fechei o pé. A minha mão, eu entro o máximo que der, seguro na minha coxa. Pode até empurrar o rosto dele para lá, porque é outro diferencial. Quando ele está olhando para mim, ele tem mais força. Mas quando eu empurro o rosto dele para lá e peso com a minha perna em cima, já mudou completamente. Aí ele tá assim, ó. Tá aqui. Você já começou a jogar para cima, já pega mais. Você faz a pessoa olhar para o outro lado, é 2 vezes pior. Depois vocês pratiquem e comentem embaixo, por favor. Olha lá, joguei para lá, começo a vir, olha lá, ó, o braço dele começa a vir, essa mão pego, bum, e saio. Professor, perguntas. Virar mais para cá. Ele uniu mão com mão agora, assim, ó. Ficou esse espaço. Eu fiz um movimento, mão com mão. Eu tenho outra opção aqui. Seguro na gola, eu puxo um pouquinho, ó. Posso até puxar o cotovelo dele, eu começo a forçar, só para tirar esse cotovelo um pouquinho do chão. Ó, 1, 2, 3. Cria um espaço. O pé de fora vem por dentro, ó. Eu falo pé de bailarina, ó. Comecei a puxar, criei o espaço, ó, pé de bailarina. Ergo essa perna, põe do lado da orelha. Eu abro. Quando eu abro, às vezes a pessoa ela vem babando para cima, eu bum, fecho um triângulo de lado, bicho. 1, 2. Olha que legal. De novo, ó. Uni mão com mão. Eu tô aqui, agora eu segurei na minha gola, eu comecei a puxar para criar o espaço. Vou inclinar para esse lado. Vou pôr, ó, por dentro, calcanhar, ergue outra perna, tirei. Fiz isso, só que agora já caiu uma vez, não quer cair mais. Ele sabe que se ele vier para cima ele vai ser finalizado. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com a mão por baixo, vou segurar na minha canela. Agora eu vou puxar ele com o meu peso. Olha lá, puxa com o peso, pum, peguei de lado, pum, pegou. De novo, consegui finalizar ele, né? E vamos ali. Vamos aqui. Nós fizemos do braço, pegada. Eu queria falar mais uma aqui. Ah, mais uma aqui, legal. Legal. Vamos naquele conceito de novo. Cheguei aqui, dei a pressão, ele segurou. Fui, joguei para cá, saiu para cá, empurrei aqui, ele começou a... Ó, já fez a trava. Ô, Maico, fez a trava. O que eu posso fazer? O arm lock pro outro braço. Nossa, vou pegar o braço de cima agora. Essa mão ela entra, ó, essa que seria aqui, certo? Presta atenção agora que agora é importante, ó. Segurei. Vou entrar essa mão. Nesse vão do braço, ó. A de fora. Aqui é empurrar a cabeça. Entro, abraço o outro braço oposto, puxo pra mim. Ó, o braço dele travou, ó. Eu volto o quadril. Ó o braço dele travado. Esse braço tá livre. Empurra a cabeça. Saio no braço oposto. Cara, posição também legal aqui, né? Vamos desde o começo. Peguei por cima, você viu aqui, ó, que eu tô aqui, ó. Só que a hora que eu dou a pressão na cara dele, olha lá, ele faz isso. Levei, eu fiz todo o processo. Mão lá, quadril no chão, puxei. Pum! Montada S. Olha lá. Tô com a mão lá ainda, nem subi a mão pra gola e já travou. Entra a mão, pego no braço oposto. Puxo, travando o braço de baixo. Ó, 1, 2, a mão da gola aí saiu, eu puxo ele pra cima, ó, vou ajeitando, vou virando pra lá. Agora a mão da gola sai, puxei, ó, já saio de novo, na posição lá. Deixa eu ver que tem mais, eu queria passar mais uma aqui, a última, pra gente encerrar essa aula, que já ficou comprida. Surpresinha, essa aqui é a cereja do bolo. Sabe quando, acho que muitos de vocês já devem ter encaixado o arm lock e a pessoa fez aquela saída, aquela vira de barriga para baixo. A maioria já deve ter passado por isso numa situação de luta.
vou fazer aqui. Por exemplo, fazer bem displicentemente, tá? Eu aqui, tô puxando, o cara começou a sair lá, ele vira de barriga para baixo e ele vai sair lá para minhas costas, para lateral. Ele vai erguer a cabeça e vai vir para cá. Ok. Deita lá. Esse aqui, se não valer o seu like, eu não sei mais o que vale, hein? Pelo amor de Deus, essa posição é muito legal. E comenta se você já conhecia também essa posição, tá? E já compartilha com seu amigo, isso ajuda muito, o canal está crescendo bastante. Tô bem animado com o canal. Tô aqui, segurei, fiz a posição, ó, displicentemente, enfim. A hora que ele começar a fazer isso, a gente cai, né, já querendo pegar o braço. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a perna de cima e a de baixo eu vou colocar lá no meio da perna dele, ó. Lá no meio. Se ele ficar de 4 apoios, fica pior ainda. Fica de 4 apoios lá, ó, fica pior, porque o braço dele tá muito travado. Agora aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir essa perna, não mexo nada aqui, ó. Eu vou virar meu umbigo para cima. Meu Deus. Já pegou. Se ele esticar o corpo, alivia um pouquinho. Mas mesmo assim, ó, olha o quadril, ó. Meu Deus. Eu pego uma chave invisível, uma chave de ombro aqui. Essa posição é muito legal de fazer e toma um pouquinho de cuidado. Então, qual que é a ideia? A hora que tá caindo aqui, em vez de eu ficar parado para ele ir para minhas costas, eu coloco esse pé de trás lá atrás, lá dentro, ó, entre as pernas dele. Caiu aqui, ó, como se eu estivesse puxando o braço, ó. Agora eu só preciso alinhar meu quadril, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então, ó, tava aqui, o pé de cima que entra, presta atenção nesse detalhe, pé de cima, no meio da perna. Agora eu começo a fazer um trabalho de alinhamento de quadril, ó. Já tá pedindo para parar, tá? Então, vamos encerrar por aqui. Essa aqui vai ser a nossa aula com fundamentos da montada, aprendendo a estabilizar a montada e algumas finalizações, bem poucas, existem milhares de finalizações, o jiu-jitsu não tem fim, mas o que eu quero passar para vocês é os conceitos, né, de como fazer para estabilizar a posição. Eu venho passando um pouquinho do que eu estudo há anos no jiu-jitsu, né, sou um amante da arte suave, sou um estudioso, e eu quero passar para vocês esse detalhe, eu quero deixar esses detalhes para você também que é apaixonado pelo jiu-jitsu, está aprendendo, está começando, e isso aqui, esses detalhes faz toda a diferença. Eu levei anos para aprender isso, e eu estou passando para você aí, ó, para você que está começando jiu-jitsu, para você que não tem tanta explosão, né, já está com uma idade mais avançada, de repente cai em posição e não sabe o que fazer, né? Se depender de velocidade já não tem mais, explosão já não é mais a mesma. Então você tem essas possibilidades aí, desses ajustes, que é o que vai trazer longevidade para você no tatame. Eu acredito que todo mundo que treina pensa em longevidade, pensa em treinar até muitos e muitos anos. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça, compartilhe o vídeo, deixe seu like e até a nossa próxima videoaula, né? Isso aqui é uma videoaula, tá bom?